Como hoje temos uso da tribuna, nós temos 2 inscritos na tribuna. Gostaria já de convidar o senhor Júpiter de Oliveira para que entrasse ao plenário e faça o uso da tribuna para tratar sobre a mobilidade urbana e acessibilidade em locais públicos e privados, aberto ao público. Então, senhor Júpiter, aí à disposição. E como uma pessoa que está vivenciando o que eu tenho proposto para relatar aos senhores e que, a partir daqui, nós possamos sair com uma sugestão, com uma ideia de como nós podemos melhorar a mobilidade e a acessibilidade, a mobilidade urbana e a acessibilidade. E eu gostaria de começar a minha fala lembrando do Oswaldo Tavares Filho, o Oswaldinho da Defor, o Oswaldinho da Eletrônica, que em 1993 eu trabalhava no Banco Mercantil e saí para tomar um café no Asa Branca e o Oswaldinho estava deitado com os cartazes do lado. E eu pensando assim, esse cara é doido dele estar fazendo isso. O que esse cara está fazendo aqui? E depois fui saber que o Oswaldinho se acorrentou na Praça 7 durante 8 horas, em Belo Horizonte, que ele entrou dentro de um saco de lixo no sinal da Abílio Machado, do cruzamento com a Rua Pains, e ele estava defendendo coisas básicas, que era a mobilidade das pessoas, e principalmente de uma pessoa portadora de uma limitação. E eu fui fazer algumas pesquisas. Então o Oswaldinho faleceu em 2013, aos 62 anos. E eu gostaria de dedicar a minha fala e a minha passagem por essa casa, e é muito interessante que eu nunca havia estado aqui, e venho como primeira vez, inclusive para usar a tribuna. Agradeço a oportunidade. No meu ofício que eu dirigi ao presidente da casa, o termo era esse: mobilidade urbana e acessibilidade em locais públicos e privados, de acesso ao público, né? Um local privado de acesso ao público, né? Se a gente for pegar a definição da palavra, na morfologia da palavra, mobilidade urbana, o que é? Uma condição. Eu vou ler o texto que eu preparei para mim não me perder, e depois, se for o caso, ao final, a gente abre uma discussão. A condição que as pessoas têm de poderem locomover de um ponto a outro da cidade, né? Essa locomoção engloba várias formas: carro, ônibus, bicicleta, transporte coletivo e demais meios de locomoção que qualquer um puder imaginar. E a acessibilidade. A acessibilidade é a condição que visa a melhoria na qualidade de vida das pessoas e que deve estar presente, independentemente da condição física, nos meios físicos, técnicos e nos dispositivos legais. Eu fiz uma rápida pesquisa. A revista Exame soltou um ranking das 50 cidades com maior acessibilidade. Entre cidades interioranas, a melhor cidade de acessibilidade de Minas Gerais que aparece é a cidade de Curvelo. Ela está ranqueada no 10º lugar. A única outra cidade que aparece é Contagem. Das capitais, Belo Horizonte é a 5ª. E, para que os senhores tenham noção, Copenhague, na Dinamarca, é considerada a melhor cidade do mundo com mobilidade urbana. Depois vem Berlim, na Alemanha, e Hong Kong, na Ásia. E os indicadores que foram usados para essa pesquisa, ele busca, entre outros fatores, transporte coletivo, acesso aos meios de transporte, sinalizações viárias, acesso por portadores a serviços públicos fornecidos, né? Ela mede, entre outras coisas, ela olha essa situação. E, trazendo isso para a realidade de Formiga,
eu me encontrei com uma situação que eu fui pesquisar quem que era responsável para fiscalizar a acessibilidade. Então é o seguinte, na área da construção civil, o CREA fiscaliza o serviço do engenheiro, a realização da obra e tal. Um AVCB, um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, o próprio nome indica, o Corpo de Bombeiro vem e fiscaliza. E a acessibilidade, quem que fiscaliza? Os presentes aqui arriscam opinar? Tá. Essa fiscalização teria que ser feita pela vigilância sanitária. Tá? Em formiga teria que ser vigilância sanitária. Por que eu falo em formiga? Porque cabe ao município determinar o órgão que faria a fiscalização da vigilância sanitária, ou quem que seria o órgão homologado para responder por tal. Né? E a vigilância sanitária em formiga não tem e não participa da aprovação, por exemplo, de um projeto de uma edificação nova que vem aparecer em formiga. Certo? E eu fui fazer uma pesquisa e 2 promotores manifestaram claramente, do Mato Grosso. Eles escreveram o seguinte, que cabe ao município a fiscalização e a responsabilidade pela acessibilidade dentro do município, lógico. Né? E que o município tem, através dos poderes a eles constituídos, força de polícia para um embargo, para uma notificação e uma suspensão de uma obra, se eventualmente ela não estiver dentro dos padrões. Eu não estou aqui para me levantar uma bandeira e exigir aos poderes constituídos que saia aí caçando alvará, negando habites, punindo estabelecimentos, porque não é novidade para ninguém as dificuldades que todos os segmentos vêm passando. E nós temos, eu faço parte de uma empresa que a construção dela há mais de 20 anos, ela não atende na íntegra as regras de acessibilidade. Então, nós temos esse problema também, porque são construções antigas, que a adequação, por N fatores, por estrutura, por espaço, ela não atende. Mas eu queria propor que a gente não tivesse que travar assim, uma luta e, por consequência, seja ela de forma individual, igual eu estou vindo aqui manifestar, mas, ou de forma coletiva, através de uma entidade, de uma representação, tipo uma SADEF, uma ADEFOR, igual era Oswaldinho quando fez, fundou, era presidente fundador da ADEFOR, procurar Ministério Público ou outro órgão que venha nos representar para que seja cumprida uma lei. Porque não adianta a lei se não houver uma conscientização. E eu pego aqui como exemplo, um exemplo completamente diferente, que o cinto de segurança, ele é obrigatório. E tem gente que põe o cinto porque vê o guarda, e a multa é pesada, a mão do Estado é pesada, uma multa por falta de cinto de segurança. E tem muitas pessoas que ainda insistem em dirigir sem cinto. Então não adianta sair multando. Se a gente não tiver uma consciência, e essa consciência ela se faz necessário, porque a acessibilidade e a mobilidade urbana, ela não é voltada para um portador de necessidade especial. Ela é voltada para mim, para Joyce, para o Cunha, para os demais, e para os presentes, e para aqueles que nos ouvem, por uma facilidade de locomoção. Esse é o X da questão. Nós temos que entender que a mobilidade urbana, assim como outros setores, assim como a preservação do meio ambiente, uma coleta de lixo seletivo, isso não tem que ser feito porque é obrigado, é porque eu preciso fazer, eu preciso pensar no futuro do meu filho, dos meus netos e das gerações que estão por vir. Porque se a gente destruir o que está agora, o que está aqui, se a gente destruir,
no caso do meio ambiente, alguém vai ter que vir atrás construindo. Agora, a acessibilidade já é o contrário. Nós temos a oportunidade de começar uma construção para nós, quando envelhecermos, ou algum outro que vier após nós, ter a oportunidade de aproveitar desse fruto que a gente vem a construir hoje. E quando se fala em mobilidade, já começa uma situação assim: ah, mas é muita coisa que precisa ser feito. Eu queria pegar um gancho aqui, que eu escutei alguns falando aqui, sobre a necessidade de criação de vaga de acessibilidade. E é louvável, é necessário, né? Existe na lei que existe um percentual para que seja dedicado para as vagas, para cada X vagas de estacionamento, ser dedicado um percentual nisso. Mas a vaga por si só ser construída não resolve. E eu não estou aqui para criticar de maneira alguma as pessoas que mandam executar ou os que executam, porque o meu objetivo de estar aqui é justamente o processo contrário, é nós criarmos um processo de discussão e com as pessoas que vivem consigo mesmo ou com alguém próximo, ou uma limitação temporária ou uma limitação permanente, definitiva, o que é necessário para tal? Né? Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Algumas situações da acessibilidade. E volto a frisar, não estou criticando quem fez. Eu estou criticando a forma com que foi feito e por desconhecimento, porque intenção existe, e de boa intenção existe. Um exemplo, tem uma vaga de estacionamento especial de frente ao Previfor. Ela é do lado de um poste. Eu tenho um Astra, meu carro é um carro curto, entre duas vagas de garagem, entre uma vaga de garagem e uma rampa do cadeirante. Eu só consigo parar o meu carro, que é considerado um carro curto, que existem outros maiores, eu consigo parar o meu carro dentro da vaga, para mim não fechar a garagem, mas em contrapartida, eu fecho a rampa de acesso do cadeirante. E numa outra situação, se eu chego o carro um pouquinho para frente, a porta não abre. Porque tem um poste. Então, assim, quem idealizou não teve a orientação necessária da forma de se construir. Né? E já que eu estou apresentando os eventuais situações, e eu peguei algumas, a faixa que tem de frente à prefeitura, do lado da prefeitura, ela tem uma rampa de acesso. Do outro lado não tem. Né? Então é o seguinte, eu coloquei aqui a rampa de acesso, de passeio, seja para entrada, vamos falar assim, de entrada ou saída do passeio. Quem necessita dela? Necessita um representante comercial que anda com o mostruário arrastando uma bagagem. Um viajante com a mala. Uma criança que está indo para a escola com aquelas mochilinhas. Uma mãe de gêmeos carregando os bebês num carrinho. Eu citei gêmeos porque torna-se mais pesada a manobra. Estou errado, Joyce? Né? O cadeirante, o usuário de um andador. Agora, construir a rampa só não resolve. A rampa ela tem que ter uma inclinação adequada, porque senão a cadeira de rodas, ou ela empina, vamos usar a expressão assim, ou ela inclina se a pessoa estiver descendo, e você pode ter uma queda com a pessoa de frente, com o usuário da cadeira. E se ela não tiver a inclinação necessária, ele chega de frente, enquanto não aparecer um cidadão de bom coração, ele não vai conseguir transpor aquele obstáculo. Essa é uma das situações. Outras situações, por exemplo, que eu olhei de mobilidade urbana, e isso tem a ver literalmente com mobilidade urbana. Por exemplo, o sinal da Paulo Lins, com o final da Maria Hilda ali de frente, o Formiga, ele fecha para o pedestre
para quem está vindo da vereadora Maria Hilda. Então, se você pega um cidadão que é cumpridor, literalmente, da mobilidade, da regra do trânsito, acho que parou de funcionar. Ele fica... Pega o do Marcelo, hein? 7 para ele, Marcelo. Então, só recapitulando, o sinal do Campo do Formiga ali, Paulo Lins com o final da vereadora Maria Hilda. Ele está fechado para quem está na vereadora Maria Hilda e ele está fechado para o pedestre que vai cruzar a vereadora Maria Hilda. Sem lógica. Né? Ele teria que estar aberto. Quer dizer, a pessoa que vai atravessar e que obedece às regras, ele fica parado, esperando o sinal abrir para ele, mas o sinal vai abrir, o sinal está fechado para ele, sendo que não haveria necessidade. Né? Uma outra situação, criou-se um sinal de pedestre na Avenida Abílio Machado, no início da Avenida Abílio Machado. O sinal de pedestre não funciona. Aí, isso já aconteceu porque é uma via que eu uso tanto para ir e vir do trabalho e, consequentemente, passo lá em outras situações, principalmente veículos de fora. A pessoa ameaça atravessar, ele para, porque ele não sabe se o sinal vai fechar, ele não sabe se ele obedece o pedestre na faixa, ele para, vem um que não respeita. Então, são detalhes pequenos e que vai afastar a gente desse ranking de mobilidade. E o que acontece? Acontece uma situação muito simples. Nós, e a nossa população de uma maneira geral, está envelhecendo. À medida que os anos estão passando, a média de vida do brasileiro, graças a Deus, isso é muito positivo, vem aumentando. Né? Então, nós temos que pensar que nós, se a vida, no percurso da vida não acontecer o contrário, nós vamos envelhecer e nós vamos depender dessa mobilidade. E como que nós vamos usufruir da mobilidade daqui 15, 20, 30 anos? É o que a gente fizer agora. Uma outra situação que a mobilidade trata é o seguinte: talvez um dos maiores gargalos dos portadores de necessidade especial seja, num espaço público, fazer uso de um banheiro. É, assim, assustador o despreparo. Principalmente numa situação igual ao meu caso, por exemplo, que a minha esposa está com a mobilidade reduzida. Aí você diz assim, mas por que no seu caso? Porque o acompanhante é do sexo oposto. Bares, lanchonetes, clube, salão de festa, biblioteca. Nós não temos aqui, mas Divinópolis tem shopping. É uma dificuldade você levar uma pessoa portadora de necessidade especial do sexo oposto a um banheiro. E com uma outra situação, nós estamos vivendo um mundo moderno e com situações que hoje nós não estamos preparados para ela. O conceito de família mudou. Hoje nós temos famílias homo e hétero. E família homo que tem filho de sexo oposto. E aí eu pergunto, me permite, Joyce, usar o seu exemplo. Você foi convidada para um aniversário de um coleguinha contemporâneo dos seus meninos. Tá. Por circunstância, Luciano não te acompanhou. Em qualquer um dos salões de festa de Formiga que você for, como ou em qual banheiro você vai levar seus meninos? A pergunta é muito simples. Se você vai no banheiro masculino, mamãe, você não pode entrar aqui porque você é mocinha.
Se você os leva no banheiro feminino, eles vão... E isso, eu estou falando de criança, e isso é impactante, porque isso pode causar um trauma e a criança carregar isso para o resto da vida. Tá? Agora, vamos no caso de um adulto. Faz-se um banheiro com 5, 6 box, baia, alguém chame do jeito que quiser, e coloca o banheiro de acessibilidade lá na última vaga. E aí o seguinte, nós não estamos preparados culturalmente para isso. Isso eu falo situações que aconteceram comigo, tá? No salão de festa, minha esposa precisa ir ao banheiro, eu chego, vou entrar no banheiro feminino com ela, entra alguém na frente avisando que vai entrar um homem. Acompanho. Tem 5 boxes de banheiro, um cesto com acessibilidade lá dentro. Eu pergunto aos senhores, quem que respeita aquele banheiro? Primeira situação. Segunda situação, é o último. E aí, em 2015, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, redigiu Senhor Júpiter, estou prorrogando por mais 5 minutos. Muito obrigado. Aí a ABNT redigiu a lei que falava sobre a mobilidade urbana e acessibilidade, sobre inclinação, sobre, por exemplo, aqui, muitos já devem terem visto, aquele vaso sanitário com um corte na frente, chegou-se à conclusão que aquilo não agrega nada. Né? E tem a explicação técnica. Né? E aí a ABNT diz o seguinte, que nos espaços públicos não há necessidade, por exemplo, falando do caso do banheiro, não há necessidade, por exemplo, de se ter 2 banheiros, um banheiro masculino e um banheiro feminino. Faça um único banheiro, de forma que ele possa ser usado pelos 2 sexos, quer dizer, masculino e feminino, e de forma a permitir que o usuário que necessita de auxílio seja acompanhado pelo sexo oposto, transformando. Faz banheiro masculino, banheiro feminino, faz um banheiro de fora, um terceiro banheiro, que permita isso. Então, a minha proposta é o seguinte, eu não sei se seria, eu não conheço do regimento e como essa casa poderia nos ajudar nisso, a gente seria criar uma comissão, fazer uma audiência pública e envolver os atores disso aí. Quem são os principais? O setor da prefeitura que trabalha na aprovação de projetos. Arquiteto, decoradores, engenheiros, construtores. Para aqueles que não conhecem a instrução normativa, a NBR 9050, eu trouxe só a primeira página, que ela tem 150 páginas. Se quiserem pesquisar, a BNT, a NBR, que seria a norma, né? 9050, ela é do mês 10 de 2015. E ela permite todas essas informações. Esse é o meu propósito. Entendo que o seguinte, que a gente não precisa de lei, não vejo necessidade, pelo que eu conheço, pelo que eu pesquiso e pelo que eu vivo, nós precisamos o seguinte, que seja melhor elaborado e melhor edificado. Seja uma vaga conforme está sendo pedido, né, a permitir que o carro chegue com facilidade, que o embarque e o desembarque desse portador seja feita de forma digna, vamos colocar assim, que os espaços públicos, seja ele privado ou público, privado que eu digo de acesso ao público, espaço privado, que a partir de hoje, a hora que entrar um projeto na prefeitura, a gente já começa a observar essa situação, né? Que as rampas que são feitas, eu lembro de uma situação, o Oswaldinho travou umas brigas ferrenhas com aquela rampa
chegando no Banco do Brasil ali, do passeio do Banco do Brasil, ela não atende nenhuma conformidade, a angulação dela é errada, está tudo errado nela. Então não adianta fazer para falar que fez, né? Teve uma vez que eu vi uma situação e a pessoa, para sentir a dificuldade, ela arrumou uma venda, vedou os olhos e saiu como cego. Mas foi desastroso. Então hoje aqui, como é um espaço público e é nosso, da nossa cidade, acho que eu seria ousado para qualquer um de nós, seja vereador, seja dos presentes, falar assim, vou pegar uma cadeira de roda e vou sair daqui até na prefeitura ou até na pracinha da Matriz. Para sentir na pele o que um cadeirante passa. Ou o que um portador de necessidade especial passa. Eu encerro por aqui. Penso que é oportuno a gente levantar esse assunto. E penso que é o seguinte, não temos que começar com grandes obras, com grandes feitos, não. Vamos começar, como o mineiro diz, né? Vamos começar do começo. Mas vamos ter um começo bem feito, né? Que atende, e não fazer por fazer, pintou uma faixa ali, pintou um negócio aqui, dali e tal, e está pronto e fazer de conta. Não funciona. Muito obrigado aos senhores, obrigado pela atenção. Senhor presidente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E eu acho que foi muito importante a sua explanação para todos nós, os 10 vereadores dessa casa, já aí as comissões permanentes, estudando e analisando o que pode ser feito para que seja aplicado na nossa cidade, nas normas, medidas, né, que onde a administração pública, pelo menos, já começa a ser executado, para que possa atender o deficiente. Algum vereador? Presidente. Fala, vereador Cine Pereira. Ô, Júpiter, boa noite. Quero agradecer a sua participação nessa noite. O que você traz é muito importante para sensibilização, né, para que as pessoas possam entender melhor essa questão da necessidade de acessibilidade. Uma breve pesquisa o IBGE, na internet, o IBGE traz a seguinte informação, que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, então algum tipo de necessidade especial. E isso representa cerca de 45 milhões de pessoas. Isso sem contar os idosos, as pessoas, né, a população está envelhecendo, as pessoas idosas têm dificuldade de se locomover. Então, é um número muito grande que está presente e passa despercebido, passa invisível aos nossos olhos. Eu quero aqui, né, agradecer a você, que essas suas palavras possam ecoar na nossa sociedade formiguense e que as pessoas possam sensibilizar da necessidade de cada um fazer a sua parte. Porque o sonho de cada um de nós é envelhecer. E se nós envelhecermos como nós pretendemos, viver muitos e muitos anos, podem ter certeza que nós vamos precisar de algum tipo de auxílio e algum tipo de adaptação nas nossas casas, nos ambientes públicos, assim como você já trouxe. A título de informação, eu dei entrada no projeto nessa casa, no projeto número 199 de 2018, que trata do táxi adaptado. Formiga, uma cidade com cerca de 70 mil habitantes, não possui um serviço de táxi para cadeirante, por exemplo. Então, é um projeto, eu quero aqui de antemão agradecer os vereadores que já deram parecer, que sou eu, o vereador Sandrinho, a vereadora Joyce, quero pedir aos demais que se sensibilizem com a fala do Júpiter e possa analisar dentro do trâmite, dentro do processo legal, mas com mais agilidade, para que essas pessoas, não só pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial definitiva, mas, por exemplo, uma pessoa que sai do hospital não tem como hoje, não tem um serviço de táxi. Isso não vai custar nada para o município, isso vai possibilitar a iniciativa privada a poder participar. Né? Eu também solicitei, Júpiter, a melhoria do piso do terminal rodoviário, porque eu acredito que o poder público tem que dar exemplo. Não precisa ser por lei, mas tem que dar exemplo. Você tem o piso do terminal rodoviário, que é um terminal maravilhoso, ultimamente mal cuidado, mas um piso extremamente escorregadio. Então, essas pessoas com muletas, pessoas com andadores, pessoas que já têm dificuldade de se locomover, se torna-se um risco maior.
eu solicitei, assim, né, como o caso de Curitiba, uma academia de ginástica ao ar livre adaptada. 24% da população tem necessidade especial, Formiga não tem nenhuma academia adaptada. E também as autoescolas. Para que não fosse necessário uma lei as obrigando, eu já encaminhei um ofício solicitando que elas se manifestem de fazer uma associação que disponibilize um veículo adaptado para que as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial possam realizar o sonho de ter a carteira de motorista, ter sua habilitação. Então, eu acho que isso é uma forma que eu, como vereador, encontrei de contribuir sem gerar nenhum tipo de custo adicional ao contribuinte, ao próprio cidadão, e mesmo eu, graças a Deus, dispondo de todas as minhas condições físicas, de locomoção, mas eu quero, meu auge de 1,93 m, envelhecer com dignidade. Eu sei que com 1,93 m eu vou precisar de uma acessibilidade maior, que é para firmar minhas pernas quando eu tiver com auge dos meus 90 anos. Então, obrigado pela sua participação, e eu espero que pessoas como você possam trazer essas suas experiências de vida para que nós possamos, no nosso período que nós passamos aqui, elaborar leis que venham de encontro com a necessidade da população. Júpiter, obrigado, muito obrigado pela sua participação. E conte comigo se eu for necessário para qualquer implementação de qualquer medida dessa no nosso município. Palavra, vereador Flávio Couto. Boa noite, Júpiter. Também quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar vindo aqui, né? Eu acho que a gente precisa, assim, de pessoa que nem você, pessoa de bem, que vem aqui com essa tranquilidade e trazer trazer uma ideia, né? Para que possa melhorar a questão da acessibilidade. Quanto ao projeto do vereador Cid Ferreira, que ele falou do táxi, eu sou um dos vereadores que não dei parecer ainda, já fiz um pedido de informação no Executivo, porque não existe em Formiga hoje ainda uma lei de regulamentação de táxi. E foi assinado um termo de conduta com o Ministério Público que o município não pode ceder mais nenhuma autorização para nenhum taxista, salvo se for regulamentado o táxi, ou seja, seja feita uma licitação. Então, por enquanto, por isso que eu não dei o parecer ainda, só estou justificando o meu não parecer por enquanto. Então, muito obrigado. Palavra, vereadora Vilce Marques. Boa noite, Júpiter. Eu achei interessante que nós não percebemos, né? O que você nos trouxe hoje leva muito a refletir, porque não olhamos com o olhar do usuário. Eu vejo que tem a rampa, eu vejo, tem a rampa, mas não pensei nesse declive, nesse aclive, né? A gente não pensa nisso. Muito interessante mesmo, você tem toda a razão. Tem que normatizar, tem que a prefeitura atentar a isso, quando for fazer dentro da norma, dentro da legislação, né, do que tem, nós temos a BNT para isso também. Essa norma, qual o número dela? A BNT, a NR 9050. 9050. Na sua última edição, ela é de 11 de dezembro, 11 do 10, né, 11 de outubro de 2015. 2015. Né? Então, Ela trata toda a parte física de toda a estrutura, de área de manobra para cadeirante, entre outras coisas, essa situação do banheiro, rampas, plataforma de descanso de rampas, uma rampa com determinado comprimento, ela tem que ter uma plataforma de descanso, entre outras coisas. Então, porque fazer por fazer não adianta. Não resolve. Né? Não resolve. Se já vai fazer dentro das normas, né? Mas muito interessante, parabéns. Muito obrigada por nos trazer esse tema para reflexão e para estudo também. Muito obrigada. Palavra, vereadora Joyce Varenga. Obrigada. Boa noite, Júpiter. Boa noite. Foi uma alegria receber você aqui na Câmara Municipal e ouvir, né, suas importantes recomendações a respeito da mobilidade urbana e acessibilidade. E acho que você, assim, inova quando você apresenta o problema, mas já apresenta também a solução, né, em questões tão simples assim do cotidiano da nossa vida, sabe?
Eu fiquei ouvindo você ir falar e passa um filme na nossa cabeça, né? Quando você fala do Oswaldo, eu conheci o Oswaldo no ano de 2000, quando eu estava na ZADEF, e o Oswaldo era exatamente assim, era um lutador, né? Ele lutava muito pelo que ele acreditava, e ele acreditava muito num mundo melhor para a pessoa com deficiência, ele lutava para isso. E eu lembro uma vez que nós estávamos na ZADEF, ele desligou o padrão de energia da ZADEF e tinha um posto de saúde lá na ZADEF. E tinha uma geladeira cheia de vacina. E ele desligou e falou, enquanto a prefeitura não arrumar acessibilidade aqui na ZADEF, eu não ligo de novo o padrão de energia. 5 minutos depois, o secretário de saúde estava lá para conversar. Mas, às vezes, as pessoas têm que ir ao extremo para serem ouvidas, né? Eu acho que o Oswaldo fazia isso muito bem. Júpiter, eu acho que, eu penso que nós temos excelentes leis no campo da acessibilidade. Aliás, o Brasil é inovador nisso, né? Assim, tem uma das melhores legislações do mundo no campo da acessibilidade. O que falta, na verdade, é vontade política para colocar tantas boas leis em prática. Isso falta, a gente percebe isso, né, em todos os âmbitos da federação. Em Formiga, especificamente, nós temos o plano diretor, né, que é a Lei Complementar 13 de 2007, de janeiro de 2007, que, inclusive, ela coloca a obrigatoriedade de um plano municipal de acessibilidade. Por quê? Nós vivemos uma cidade antiga, com ruas estreitas, situações complicadas para resolver a questão da acessibilidade, por exemplo, na área central, né? Tem ruas ali que eu, por exemplo, você me citou com meus bebês, e aí nós estamos falando no meu caso, situações reais. Exatamente. Eu, hoje, com os meninos andando de carrinho no centro, não tem jeito, você compete com poste, com árvore, com placas, e vai para a rua, né? O que é muito perigoso. Então, isso é a situação do cadeirante, é a situação da pessoa, né, com deficiência, e que acho que só quando a gente vive uma situação real que a gente se coloca mesmo no lugar do outro, né? Aí olha para a janela ao lado. E aí, Júpiter, eu lembro que eu participei da elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade no governo do Aloísio. Isso foi em 2006, 2007, 2008. A lei foi aprovada em 2008. Depois eu vou pegar uma cópia, não sei se você tem conhecimento, né? Eu vou te passar a cópia depois. Mas, na verdade, assim, eu costumo dizer que é uma lei morta. Ela avançou pouco daquilo que foi previsto. Na época foram realizadas, para você ter ideia, mais de 20 audiências públicas com as pessoas com deficiência, chamando a sociedade para debater, familiares de pessoas com mobilidade reduzida, né? Enfim. Então, ela nasceu muito do diálogo mesmo com a sociedade e da sociedade apresentando pequenas situações que no cotidiano da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida fazia diferença se fosse alterado. De fato, o que avançou foi aquilo que foi objeto de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, né? Porque também o Ministério Público, na época, chamou a Prefeitura para esse TAC. Então, na época, por exemplo, os bancos ainda não tinham acessibilidade, isso foi depois, né? A própria questão das vagas de estacionamento e tudo. Estou falando isso... Nobre colega, gostaria que... porque o tempo é só 3 minutos para cada. Tá bom. Para dar só a título de uma informação importante, esse ano nós estamos fazendo a revisão do plano diretor. São 10 anos de plano diretor. Então, é momento a gente fazer essa discussão também na revisão do plano diretor, que teve audiências e vai ter a conferência da cidade, tá? Que vai vir depois um projeto de lei para a Câmara, fazendo a revisão do plano diretor, a gente pode tratar dessa questão da acessibilidade. E a outra questão é sobre a comissão que você coloca. Eu acho que essa ideia sua ela é fundamental, porque não dá para a gente tratar dessa questão de forma transversal, tem que ser mesmo horizontal, ouvindo todas as partes. Tá? Eu tenho mais coisas, mas eu converso com você depois. Tá certo? Obrigada, presidente. Olá, vereador Sandro Omar Evandro Vieira. Júpiter, eu também me solidarizo a você, porque eu creio que não deixa de ser uma dor nesses momentos que você passa. Às vezes,
em determinadas situações e você gostaria que fosse diferente. E, infelizmente, eu sou de outra linha. Eu penso, se nós não radicalizarmos um pouco, não cobrarmos, eu acho que só a um longo prazo para sensibilizar as pessoas. Então, conta comigo, se for para fazer, cumprir as leis, se precisar aperfeiçoar a legislação municipal vigente, que eu não tenho como te falar como está, que eu tenho pouco conhecimento sobre a lei, se há uma lei municipal disciplinando, mas eu tenho certeza que lei federal e estadual tem. Então, conta comigo e estou à sua disposição para somar com os demais, que eu estou vendo que não será uma luta sozinho. Quero ser mais um, estou à disposição dos colegas também para a gente reunir, como você diz, tentar reunir uma comissão, e eu quero ser mais um. Cabo Cunha. Muito bem, cumprimentar meu amigo e conterrâneo, Júpiter. E ele, de fato, viu-se preocupado, sim, com a situação que, há alguns meses, nós somos vizinhos, disse Cabo Cunha, temos de estudar, temos de debater, debruçar sobre esse assunto, né? Isso já faz uns 4 meses aí, e hoje também estou contente em vê-lo aqui, fazendo uso da tribuna. E, Júpiter, eu também participei do plano diretor, que estávamos como vereador, Peruca e o Cabo Cunha, e, de fato, nós, muitas audiências, e muitos debates. E lembro também do Oswaldinho. Oswaldinho fazia, né, Peruca? Sempre estava aqui na Câmara, deitava ali, na rampa nossa. Tanto é que chamou atenção o Oswaldo naquela ocasião. E eu também comecei a cobrar do Poder Legislativo melhoras no sentido de ingresso das pessoas dentro desta casa, que é a Casa do Povo. E tanto é que mudamos a portaria, tinha de subir ali as escadas, eu cobrei para que tivesse uma rampa, pensou numa rampa e tal, mas, enfim, estamos aqui embaixo. Tivemos um momento com o vereador Luciano Treira, que enfrentou dificuldades aqui. Esta casa também passa hoje por uma análise aí do Ministério Público, uma cobrança de perto, para que tenha, né, viu-se, vereadora Joyce, para que tenha uma outra casa que, de fato, acolha e receba, facilite o ingresso das pessoas portadoras de alguma deficiência. Como você mesmo disse, temporária ou permanente. E temos aqui um projeto de minha autoria, Júpiter, que é o intérprete da Libras nas repartições públicas. E aí também debrucei sobre esse assunto. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, de fala, vai ao médico, alguém tem de entrar com ela. Lá não tem um profissional que saiba conversar naquela linguagem que hoje é a segunda língua, né, no Brasil. A Libras é a segunda língua oficial. Nós não temos esse profissional. E muitas vezes, como é que vai contar o seu problema? Alguém tem de entrar, um parente, às vezes é algo que ela queria contar apenas para o médico. E nós estamos com esse projeto tramitando aqui, para que as repartições públicas tenham intérprete da Libras para atender essas pessoas. E também quero lhe falar, como meu conterrâneo e meu amigo, que, preocupado com essa situação, nós modificamos a lei do passe livre para o portador de necessidades, especialmente o aposentado por invalidez, que era uma burocracia terrível. Hoje, o aposentado por invalidez vai aqui na secretaria, apresenta a carta do INSS, devido à sua aposentadoria, e a carteirinha sai imediatamente. Muito obrigado, presidente. No assunto nós vamos debruçar, estamos juntos. Palavra, vereador Flávio Martins. Boa noite, Júpiter. Vereador Flávio Martins, prazer em conhecê-lo. Muito bem explanado aqui. Eu me coloco à sua disposição também, que seja feita através da audiência pública, todos os vereadores, juntamente com o Executivo. Eu acho que precisa de uma melhoria, tem que haver esta mudança, sim. Às vezes a gente vê que é banheiro público, é um passeio, a dificuldade da acessibilidade. E também, às vezes, a dificuldade de atravessar
uma determinada rua e um sinal. Se não tiver uma pessoa ali de bom coração para poder acompanhá-lo, dificulta bastante, entendeu? Então, o que eu puder estar ajudando aí, você pode contar. Ju, parabéns por você, né? Tá aí nessa luta pela sensibilidade. E já que vocês citaram o Oswaldinho, em 94 a Câmara era lá na Biblioteca Pública. E não tinha rampa, era escada. A gente saindo lá 10 horas da noite, descendo a escada, o Oswaldinho pendurado assim, com as pernas para cima, no meio da escada, mas numa brabeza. Aí, o que ele fez? Fez criar a rampa. Enquanto não criou a rampa, ele não deu sossego. E se tem a rampa lá na Biblioteca Pública, foi o Oswaldinho que conseguiu, na época, que fosse construída a rampa. Então, conseguiu muita coisa, né? Um cara que trabalhou muito nessa área, né? Mas essa casa está de portas abertas, várias vezes que você quiser, tiver qualquer interesse de vir aqui divulgar, estamos de porta aberta aqui. O que é bom e o que tem que ser importante para a população, para o povo, nós estamos aqui para somar. Muito obrigado. Eu gostaria de encerrar a minha fala com algumas situações. Para mim, Sandro, e para minha esposa, não é difícil em lugar nenhum. Porque nós vamos e se eu vou num banheiro e tenho que entrar com ela num banheiro feminino, eu não me sinto constrangido. Eu acho que constrangido é aquele que não ofereceu acesso para nós ali naquele ambiente. Certo? Essa é uma situação. Então, assim, a gente não tem desconforto, nós não deixamos de ir numa confraternização, num clube, porque lá não está me oferecendo acesso. Então, eu tenho que ir para me levantar uma bandeira de alguém que talvez não tenha acesso ou não tenha essa força que a minha esposa tem para enfrentar de frente uma dificuldade que, para muitos, ela pode acontecer de forma temporária, né? A perda de mobilidade ela pode acontecer de forma temporária e para outros definitiva. Em comentário que o vereador Sidney falou, Formiga tem em torno hoje de 70 mil habitantes e existe um número de cerca de 4% de portadores, isso é fonte do IBGE, de 4% da população são portadores de limitação de mobilidade severas ou médias. Então, se a gente for subir esse número para as leves, o número sobe bastante. Então, hoje, se a gente for fazer a conta dos portadores de limitação, 4%. Os auditivos, 1,6%. E os de deficiência visual severa, 7%. Então, aí já dá para ter noção o que nós temos dentro de Formiga, que número que nós temos dentro de Formiga. Uma outra situação, Sidney, é o seguinte... eu vou entrar num assunto que não me diz respeito, mas apenas para trazer uma informação. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê que o veículo para o portador de necessidade especial tirar a sua habilitação, que seja o veículo próprio, com a adaptação própria, de acordo com o que determina o Código de Trânsito. Então, um veículo de um portador de necessidade especial, ele não pode ser genérico, ele tem que ser específico. E para isso, se ele for usar a legislação, que é o desconto para compra, com o desconto do IPI e isenções de impostos, ele tem 6 meses para tirar a sua habilitação no veículo próprio. Para isso, tem uma faixa imantada que você cola na lateral do carro, para que aquele condutor portador de necessidade use o próprio carro. Porque a limitação de movimento ela é muito individual, vamos falar assim. Você vai achar 2 ou 3 pessoas que são detentores da mesma limitação e que estão buscando uma habilitação. Então, assim, eu não sei se você recebeu essa informação das autoescolas, mas apenas para trazer uma informação, porque está dentro do contexto. Sim? Senhores, muito obrigado. Nós que agradecemos.